que você entregue a sua vida a Ele. Pastor não é nenhum super-homem. Aliás, nós somos servos como todo mundo aqui, não tem hierarquia na família de Deus. Tem posições, tem trabalhos, né? Como pastor, Deus deu pastores, sim. E outras funções na casa de Deus. Mas Ele só quer que nós sejamos disponíveis. Esses dias, nessa semana, nós fizemos várias visitas e uma foi em um hospital, uma pessoa que está em estado muito grave. E eu confesso, como eu disse, pastor não é nenhum super-homem, nós somos seres humanos como todos nós, e nós pensamos, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, o que eu posso dizer. E eu vou entrando lá, eu digo, Senhor, eu não sei, mas eu só estou entregando minha vida para o Senhor usar. Use minha vida, seja o que for, e Deus vai usar. Vamos abrir as Bíblias em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos começar no versículo 12. 1 Timóteo 4, começando no versículo 12. Vamos ficar de pé, por favor, e vamos ler até o final desse capítulo. Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo, que ele deixou lá em Éfeso para ser o pastor lá e para cuidar de muitas coisas. Ele era jovem, como eu disse. Mas ele diz no versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então o caráter dele deve ser assim, um exemplo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para ser o seu foco de vida, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Obviamente ninguém salva a sua alma eterna, Cristo nos salvou, mas aqui no começo ele começa a falar sobre tempos de apostasia, falsos ensinos, falsos doutores, e se nós fizermos como ele nos manda aqui, nós vamos nos salvar dessas coisas, e ter vidas protegidas, corretas, do caminho certo, e que agradam e honram ao Senhor, nós e as pessoas que também Deus deu aos nossos cuidados. Nosso querido Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial que nós podemos estar aqui na igreja, celebrando, lembrando, reconhecendo o teu trabalho na vida do nosso irmão Wagner e da sua família, a Vanessa, as crianças, todas. Nós vemos a importância do lar cristão dedicado ao Senhor. Senhor, fale conosco essa noite, principalmente com o irmão Wagner, mas cada um de nós escutando essas palavras. Eu peço que teu Espírito Santo abra os nossos olhos para que nós possamos entender e apreciar as maravilhas da tua palavra essa noite. Eu peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, obrigado. Podem se assentar. 3 exortações do apóstolo Paulo para um jovem pastor. Eu sou de uma família de pastores. Tem mais pastor em nossa família do que gente. Meu pai era pastor. Meu avô paterno era pastor. Meu bisavô paterno era pastor. Ele era pastor daqueles que você vê em filme de Bang Bang. Aqueles que ele viajava. Uma das coisas que ele fez, ele já foi missionário para índios americanos, ele foi pastor de igrejas, mas ele também foi pastor itinerante. Sabe aqueles que andavam nos cavalos, ou sei lá, ia de cidade em cidade, que tinha igrejas. Ele era um pastor itinerante por uma época na vida dele. Esse era meu bisavô, no lado materno. Meu pai sempre dizia que no lado paterno eram ladrões de cavalo, coisa assim. No lado materno já tinha pastores. Mas então eu tenho esse legado maravilhoso, e meu cunhado é pastor, né?
meu irmão é pastor. Enfim, meu filho vai ser ordenado pastor. Dou graças a Deus e outras pessoas em minha vida. Então eu estou rodeado de pastores. Eu sempre falava que eu entrei para o ministério de olhos abertos. Eu nunca achei, que legal você é pastor, a vida é bela, a vida é boa, né? Pessoas vão te chamar. Eu sabia que não era assim, né? Pastor leva mais chumbo do que qualquer outra coisa. E graças a Deus aqui não, graças a Deus pela nossa igreja, graças a Deus pelo amor e apoio dos irmãos. Mas eu nunca entrei no ministério achando que é uma coisa fácil, uma coisa legal. Não, se você não foi chamado a ser pastor, eu não recomendo. Mas se você foi chamado, ai de você se você não fizer isso. Mas vocês lembram aquela história, né? De um rapaz que, de domingo de manhã, a mãe dele acordou ele, lembra disso? E ela falou, levanta, está na hora de ir para a igreja. Não, mãe, eu não quero ir para a igreja. Falou, levanta, filho, levanta. Ele falou, mas eu não quero, mãe. Ela falou, por que você não quer ir para a igreja? Mãe, lá todo mundo me maltrata, todo mundo é chato para mim. E ela falou, não, meu filho, mas mesmo assim você precisa ir para a igreja. Falou, por 3 razões. Primeiro, porque é certo. Deus manda ser fiel à igreja. Segundo, porque eu sou sua mãe, eu estou te mandando ir para a igreja. E terceiro, porque você é o pastor e eles estão esperando você lá para pregar, né? Então assim, pastor a história é mais ou menos assim, né? Mas, como eu disse, ninguém escolhe, profissão de pastor, porque, vou ser a pessoa mais amada nesse mundo, pessoas adoram o pastor. Não é assim. Mas, eu vou dizer que é o seguinte, é um chamado de Deus. É um chamado que você não consegue escapar, né, irmão Wagner? Nós vimos em 1 Timóteo, o pastor Josias leu, em 1 Timóteo 3, versículo 1. Mas que você me dá água, por favor? Eu ia passar para cá, mas 1 Timóteo 3 diz, esta é uma palavra fiel, se alguém, o quê? Obrigado. Deseja o episcopado. Boa, excelente obra, deseja. Amém? Então, nós sabemos que o chamado, como que eu sei que eu sou chamado? Vai começar com um desejo ardente. Vai sentir algo, não um desejo de querer ganhar alguma coisa com isso, não é isso, mas um desejo que Deus coloca no seu coração, que eu sinto que eu tenho que estar envolvido assim na obra do Senhor. Isso não sai do seu coração. Mesmo quando as pessoas tentam desanimar, você vai, mas está aqui. Como Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele falou que ele se sentia impelido a pregar. Mesma coisa com o profeta Jeremias. Ardia no seu coração. Então, é um desejo ardente. E nada tira isso de você. E como o pastor Josias citou, essas palavras, se Deus o chama para ser um ministro, não se rebaixe para ser um rei. Eu não sei exatamente quem falou essa frase primeiro, mas se você não souber quem disse, fala que foi Spurgeon. Foi Spurgeon, né, que disse essa palavra. Se Deus o chamou para ser o ministro, não se rebaixe para se tornar um rei. Então, hoje nós estamos reconhecendo o chamado de Deus na vida do irmão Wagner. Tem o chamado dele, mas deixa eu dizer alguma coisa. Por isso que o pastor Josias estava explicando, Deus não deixou assim simplesmente alguém falar, eu sinto o chamado. Deus nos deu mais instruções sobre isso. Por isso que o pastor Josias explicou. A pessoa sente o chamado, e nós vamos começar a reconhecer características da vida daquela pessoa, a gente vai ver a mão de Deus agindo sobre aquela vida. E nós como igreja, hoje estamos reconhecendo esse chamado. Nós estamos confirmando, não é que, como o pastor Josias disse, não foi nós que chamamos, Deus que chama. Mas nós como igreja, como nós vimos em Atos, acho que capítulo 13, você vê, Deus, o Espírito Santo falou para a igreja, separa para mim, era Saulo na época, e Barnabé, para a obra que Deus tinha para eles, de missões. Deus falou isso para a igreja reconheceu isso, a igreja colocou as mãos sobre eles. Vou falar uma coisa para vocês, esse negócio de colocar as mãos sobre alguém, era muito corriqueiro na Bíblia, tá? Não coloque uma coisa mística nisso, acima de qualquer vez que nós colocamos mãos sobre alguém. Tipo, Jesus colocou mãos sobre crianças, quando ele orou e abençoou as crianças. E assim por diante, né? Era uma coisa muito comum. Os diáconos, vocês agora vão servir mesas.
vai lá. Então, era mostrando que estamos juntos, mostrando nossa conivência com isso, mostrando nosso apoio, que nós estamos reconhecendo isso. Mesma coisa com o pastorado. Como eu disse, não é nós que estamos chamando, nós estamos reconhecendo. Nós temos visto na vida do irmão Wagner e de Vanessa. Não dá para separar os dois, são um casal, amém? Deus colocou, aliás, Deus ligou tanto que o Wagner nem podia ser pastor se a esposa dele não estivesse com ele nesse momento. E além disso, os filhos. Isso, vocês não ouviram o que o pastor Josias leu? Isso nós temos que ver. Então não é simplesmente reconhecer. A Bíblia fala que um pastor tem que ser alguém apto para ensinar. E nós temos observado a vida do irmão Wagner. Que ele, olha, eu tenho... Quem conhece Evernote? Evernote, né? Aquela coisa que você guarda arquivos. Meu Evernote é muito grande. Assim, de muitas coisas que eu jogo lá, até demais. Mas eu estava passando por um Evernote esses dias. Eu tenho cada conversa com o Wagner. E Vanessa também. Antigas, eu guardo lá, né? Conversas por e-mail e perguntas lá no começo, e discutindo doutrinas, e querendo saber, e querendo crescer nessa área de muito tempo. E sempre interessado em aprender doutrina correta e crescer nessa área e poder ensinar outros também. Nós vimos eles ganhando pessoas para Cristo, familiares e outros, amigos. Depois vimos eles ensinando outros. Isso é muito importante. Nós temos que, alguém fala, eu sou chamado. Então nós temos que ver na vida da pessoa, você está ativo na obra do Senhor, Deus já está usando a sua vida. E por fim, tem que encaixar nos parâmetros, nas diretrizes, que a gente pode chamar, que o pastor Josias leu, né? As qualificações, tem que encaixar nisso. Amém? Então, é assim que nós reconhecemos alguém que foi chamado. Essas epístolas pastorais de 1 Timóteo é uma epístola que é chamada pastoral porque foi escrito para pastores. 1 Timóteo foi escrito para pastor e 2 Timóteo também para o mesmo pastor, né? Mas só era uma segunda carta. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Esses três são epístolas pastorais, escritas para pastores, dando instrução para eles, como tratar coisas na igreja. E coisas assim. Eu pessoalmente, eu leio as epístolas pastorais várias vezes no ano. Vira e mexe, eu volto a ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, porque é uma carta que eu sinto que é para todos nós, é para mim bem específico, instruções. E hoje eu queria só falar três frases que eu penso, eu vou dizer praticamente toda semana, essas frases vêm para minha cabeça, para o meu coração. Eu queria compartilhar hoje à noite essas 3 frases, ou 3 exortações, vamos dizer assim, 3 exortações que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Para mim é uma coisa que eu sempre lembro desses, eu carrego comigo. Eu queria passar para o irmão Wagner hoje, ele conhece também, mas eu queria desafiá-lo essa noite, especialmente o irmão Wagner, e que seja para todos nós também. O primeiro aqui no versículo 16, que nós acabamos de ler, 1 Timóteo 4:16, que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, essa frase aqui, tem cuidado, irmão Wagner, de ti mesmo e da doutrina. Essas duas coisas. Ele tem que tomar cuidado com o ensino, com o ensino correto da palavra de Deus e com a vida dele. Aliás, a ordem é ao contrário aqui. Toma cuidado, tenha cuidado de ti mesmo e depois também da doutrina, essas duas coisas. Você tem que ser um professor certo, para depois você ter uma pregação também correta. Você precisa ter uma pessoa correta, de padrões certos, para ser um pedagogo certo também. Você precisa ser certo na sua vida privada, para ser certo na sua vida pública. Cuida de ti mesmo, irmão Wagner. Cuida de ti mesmo e da doutrina do Senhor. Seja certo e seja santo. Eu sei que os dois não começam com S, mas deveria, né? Seja certo na sua doutrina e seja santo na sua vida. Essas duas coisas que ele está dizendo. Seja santo e seja certo na sua doutrina. Muitas vezes eu vou falar, você ouve de um pastor que tinha doutrina correta, certa,
Você sabia que ele estava ensinando a palavra de Deus. De repente você começa a ver que ele está mudando a doutrina dele. Está mudando os ensinos dele. Ele está mudando as convicções que ele tinha antes. Muitas vezes eu fico bem atento e falo, o que está errado com essa vida? Tem algo errado com essa vida. E muitas vezes nós vimos que envolveu imoralidade. Porque assim que a vida da pessoa vai, a doutrina segue. Por isso que tem que tomar cuidado com você mesmo. E a doutrina. Porque eles estão juntos. Quando a vida vai, lá vai a doutrina também. A doutrina correta, as convicções corretas, certas, na palavra de Deus. É muito importante, Wagner, você gosta de estudar. Eu também. Mas é muito importante esse livro só não ser um livro didático para nós, que seja um livro para a nossa vida. O meu pai, ele falava, e era verdade, porque ele era o pregador aqui principal, né? E eu vinha atrás e dava muito ensino. Então meu pai muitas vezes falava assim, você dá bastante ensino, eu sou mais a devocional. Ele falava, eu sou mais devocional, eu era mais ensino. Mas é verdade, mas hoje eu sinto mais necessidade até na nossa igreja de ensinar, sempre ensinando, mas também de enfatizar a área devocional, a área de nós entregarmos nossa vida para o Senhor. Não só ensinar, ensino é uma coisa e pregação é outra. Ensino é você explicar as coisas, o que a Bíblia está dizendo, mas pregação é outra coisa. Pregação é você aplicar, você desafiar, você corrigir, você redarguir, você encorajar os irmãos. Nós precisamos fazer isso. E precisamos fazer isso na nossa vida também. Esse livro não pode ser, deixa eu estudar aqui as coisas de Apocalipse, não. Deixa eu ver o que Deus tem a dizer para mim. Deixa eu ver o que Deus quer fazer na minha vida. Deixa eu ter comunhão com meu Pai Celestial. Nós precisamos nos aproximar desse livro para ter comunhão com Deus. Então cuida de ti mesmo, irmão Wagner. Cuida da sua vida devocional. Cuida da sua vida com Cristo. Cuida do seu relacionamento com Ele. Ame esse livro como um livro, como uma carta de amor de Deus para você. Não só como um livro didático. Cuida de ti e cuida também da doutrina. Essas coisas andam juntos. Faça um check-up, né? Eu preciso fazer um check-up médico. Dizem que é uma vez por ano, eu nem lembro a última vez que eu fui, né? Vários anos atrás. Mas a gente precisa fazer, mas principalmente nós precisamos fazer um check-up da nossa vida espiritual constantemente. Como pastores e todos nós. Cuida de ti mesmo, irmão Wagner. E da doutrina. Não negligencie. Persevere nessas coisas, ele disse. Persevere. É fácil começar. Beleza, na vida. Gente, todos nós, Deus deu vários ministérios para várias pessoas aqui. É fácil começar, mas beleza, mas vamos perseverar nisso, irmãos. Vamos continuar nisso. Não desista, vamos redobrar as forças. A segunda frase que fica na minha cabeça muito, com meu coração, está no segundo livro de Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 1. 2 Timóteo 4, 1, eu vou ler esses 4 versículos. 2 Timóteo 4, então vai para o próximo livro, né? 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 1. Ele diz, conjuro-te. Mais uma vez nós vemos o apóstolo Paulo não mandando, implorando, rogando com insistência. Eu conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Lembre-se, nós vamos dar conta a Ele um dia. Graças a Deus, não por nossos pecados, isso, se você pertence a Cristo, se você é salvo, isso já foi tratado na cruz do Calvário. Mas por nossa vida, como cristãos, nós vamos dar conta a Cristo um dia. Ele diz, então, eu conjuro-te diante dele, que, veja o versículo 2, irmão Wagner, esse é para você, essa noite, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão essa doutrina. Nós vivemos esses dias, gente. Tem um monte de tipo de igreja e tudo mais, mas as pessoas não querem sã ensinamento. Lembra que nós vimos quarta-feira, doutrina é o quê? É ensinamento. Ensinamento correto, são, bíblico. Então eles não vão suportar a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eles querem pessoas que ensinam coisas que eles querem ouvir, que vai agradar a carne deles. Pessoas estão procurando em igrejas hoje. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, nós temos que fazer o que, irmão Wagner? Pregar a palavra. Pregar o quê? Pregar a palavra.
É a palavra que nós temos que pregar. Esse livro, irmãos, que nós temos que pregar. E esse é a exortação do apóstolo Paulo para você, para mim, para o pastor Josias, para qualquer irmão que ficar nesse púlpito, pregue a palavra de Deus. Pregue, irmão Wagner, o puro evangelho de Cristo. Pregue o evangelho de Cristo. Paulo disse que ele estava pronto. Ele falou em Romanos 1, versículo 15, a pregar, a anunciar o evangelho para eles que estavam em Roma, porque ele disse no versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não se envergonhava, por isso ele estava pronto para anunciar, a mesma coisa que pregar o evangelho para aqueles que estavam em Roma. Então pregue o evangelho, irmão Wagner. Não tenha vergonha do evangelho. O evangelho que vai salvar almas, o evangelho que vai transformar vidas. Pregue o evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras. Foi sepultado. Cristo morreu por nossos pecados. A Bíblia fala, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E todos que colocam sua fé e confiança nele, a sua lealdade nele, têm a vida eterna. Esse é o puro evangelho de Jesus Cristo. É esse evangelho que o mundo precisa ouvir. Paulo pregava Cristo, ele disse. Cristo crucificado. Essa era a mensagem que ele pregava em 1 Coríntios 1, versículo 23, que era escândalo para os judeus, que era loucura para os gregos, mas para nós, os chamados, o que ouvimos esse chamado, para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Prega o evangelho. Prega o evangelho. O evangelho não é uma coisa, eu vou explicar, vou falar. Prega, assim diz o Senhor. Alguém falou para Spurgeon, eu compartilhei essa citação com o pastor Josias essa semana, mas eu estava traduzindo na minha cabeça, eu traduzi meio errado, ele não entendeu nada que eu falei, né? Mas agora eu traduzi certo, eu acho. Alguém falou para Spurgeon, acho que um chato falou para ele, né? Ele falou, todos os seus sermões soam iguais. E daí Spurgeon supostamente respondeu assim, disse, e assim deveriam. Ele respondeu, porque primeiro eu pego um texto e depois eu sigo direto para a cruz. Sim, as mensagens dele soavam iguais, porque ele sempre voltava para a cruz do Calvário. Pregue Cristo crucificado. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo que salva. O mundo precisa ouvir que Cristo salva. O mundo precisa ouvir isso. Nós somos a única esperança de muita gente. Irmãos, nós estamos aí afora, na rua, falando com pessoas, e eles não conhecem o Evangelho. Igrejas não conhecem o Evangelho, gente. Igrejas evangélicas. Como que pode ser? Evangélico não conhece o Evangelho? Você fala com pessoas, alguém estava falando hoje, conversou com alguém esses dias, acho que antes de ontem, falou assim, de igreja, você é salvo, estou tentando chegar no céu. Se você está tentando chegar no céu, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é Cristo. É passar da morte para a vida, por fé em Jesus Cristo. Prega o Evangelho, irmão. O mundo precisa do Evangelho. Pessoas, igrejas estão pregando prosperidade, estão pregando, eu não quero ser pobre, mas eu não estou pregando isso, eu não sei o plano de Deus para a sua vida. Mas eles estão pregando, você vem aqui, vamos fazer uma oração poderosa, e você nunca mais vai ter problemas, você vai dormir melhor essa noite, não sei o quê, né? Você vai ficar rico, mas o que pessoas precisam é o Evangelho de Cristo, Jesus. Pregue o Evangelho. E pregue não só o Evangelho, Wagner, mas pregue, como Paulo disse em Atos 20 e 27, todo o conselho de Deus. Não para aí. Jesus falou para nós fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar algumas coisinhas interessantes, coisas que nós gostamos. É isso? Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ensinar. Qual que é a nossa missão, gente? É ensinar tudo o que Jesus nos mandou fazer. E Paulo disse então, em Atos 20 e 27, que ele não deixou de vos anunciar todo o conselho de Deus. Não só o que é conveniente, não só o que pessoas gostam de ouvir, não só o que é popular, mas tudo nós devemos pregar. Desde Gênesis até Apocalipse. Todo o conselho de Deus. Um pregador conhecido, ele tinha um ministério de rádio chamado De Volta à Bíblia. O nome dele era Theodore Epp, eu tenho alguns livros dele. E ele percebeu uma vez que algo estava errado, porque ele parou de receber mensagens o criticando.
E daí ele estava convencido que ele não estava desafiando o rebanho o suficiente, porque ele só estava recebendo mensagens felizes. E daí ele mudou a pregação dele um pouquinho. E ele escreveu assim: eu receio que quando eu estou agradando a todos, eu não estou agradando ao Senhor. Daí ele falou assim: e agradar ao Senhor é o que conta. Amém, Wagner? Agradar ao Senhor que conta em nosso ministério. Só. É só Ele que nós temos que agradar. John Wesley costumava fazer 2 perguntas para pregadores que ele mandava, tipo de teste, para ver se eles estavam prontos para ele ordenar. Ele mandava eles para pregar, e quando eles voltavam, ele tinha 2 perguntas. John Wesley, ele perguntava para eles: alguém se converteu? Ou alguém ficou bravo? Ele falou: outro, eles vão se converter ou vão ficar bravo. Neutro não pode, gente. Agora, nós não estamos dizendo que para você ser um bom pregador, você tem que chatear todo mundo, não é isso, né? Aborrecer todo mundo, mas nós temos que ter certeza que nós estamos sendo fiel àquele que nos chamou e à palavra dele. Em primeiro lugar, custe o que custar. Vendo se nós estamos cumprindo a nossa missão divina que Ele nos deu, de pregar todo o conselho de Deus. Em amor, sim, em amor. Não para chatear à toa, mas em amor. Nós somos embaixadores, o embaixador não escolhe o que ele diz. Ele transmite a mensagem daquele que o enviou. Paulo disse em 1 Timóteo 4, versículo 13... persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Existe uma diferença, Wagner, entre ensinar e pregar. Em Mateus 9, 35, a gente vê que Jesus ensinava e que também Jesus pregava. São 2 coisas diferentes. Tem hora que nós temos que ensinar, tem hora que nós temos que anunciar, pregar, levantar a voz e falar: assim diz o Senhor. São 2 coisas diferentes. Pregação é para chamar pessoas à ação. Ensino é ensino. Mas tem que ter as 2 coisas, não pode ficar só no ensino, temos que pregar também. Para isso, Wagner, você vai precisar estudar. Uma das coisas que o pastor tem que fazer é ler constantemente, estudar constantemente. Os irmãos não sabem, durante a semana, quanto nós lemos, e temos que ficar em cima de doutrinas e coisas que pessoas nos perguntam, preparando mensagens, preparando o que nós vamos passar para os irmãos, etc. É constante. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, para ter algo também para transmitir. Por isso que Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem que conhecer esse livro, Wagner. Tem que estudar cada vez mais para ser um bom pregador da palavra de Deus, para pregar a palavra. Um pastor, ele nunca se preparava durante a semana para as suas mensagens no domingo. E domingo de manhã ele sentava lá no patamar, enquanto o povo estava cantando, ele ficava orando desesperadamente: Senhor, dê-me sua mensagem, Senhor, dê-me sua mensagem. Daí certo domingo, enquanto ele estava lá orando desesperadamente por uma mensagem de Deus, ele ouviu a voz do Senhor dizer: Rodolfo, o nome dele é Rodolfo, Rodolfo, aqui está a minha mensagem, você é um preguiçoso. Não pode ser preguiçoso. Tem que estudar a palavra de Deus. Cada vez mais. Pregues a palavra. Pregue a palavra. Cuida de ti e da doutrina. E por fim, faze a obra de um evangelista. Nós podemos ficar horas aqui. Não vamos fazer isso. Graças a Deus que é só 3 exortações, irmão. Porque tem muitas exortações aqui para os pastores. Leia depois 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Tem muitas exortações. Mas 3 que eu falo, essas 3 eu lembro sempre. Essa última aqui, versículo 5, de 2 Timóteo 4, versículo 5. 2 Timóteo 4, versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Amém, gente? Sobriedade. Falamos disso hoje. O crente tem que ser sóbrio e cheio do Espírito Santo. Ser sóbrio em tudo. Não só bebida alcoólica, mas também nós podemos estar bêbados com coisas desse mundo. Distraídos e cheios de qualquer coisa que pode encher nossa mente, nosso coração, que distrai do nosso propósito. Sóbrios. Tem que ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Aguenta aí. Não chora. Daí aqui. Eu sou pastor agora, né? Eu vou ficar cuidando do meu rebanho. Mas não é só isso, irmão Wagner. Essa última frase aqui. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério.
Nós como pastores, e não só nós pastores, porque o pastor, gente, não é alguém, uma categoria especial. Pastor simplesmente é para ser exemplo do rebanho. É alguém que dá a direção, que governa a igreja. Mas não é, a Bíblia não fala, pede uma coisa de pastor, pede alguma outra coisa de todos. Ele pede a mesma coisa de todos nós. Mas ele fala aqui para nós fazermos a obra de um evangelista. Sim, a Bíblia de Deus separou alguns para apóstolos, foi um presente de Deus lá em Efésios capítulo 2, 3, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para apóstolos. Esse não tem mais. Nós vemos em Efésios 2 e 20 que a igreja foi fundada no fundamento dos apóstolos e profetas. Esse foi o fundamento da igreja. O fundamento. Mas aí ele fala de evangelistas e de pastores e ensinadores. Ou pastores e ensinadores. Alguns acham que é a mesma pessoa que prega e ensina. Então tem evangelista sim. Num sentido, eu acho que um missionário é principalmente, inicialmente, um evangelista. Mas daí ele acaba sendo pastor também, né? Mas quando você vai para novos lugares e tenta abrir novos campos que ainda não tem o evangelho, você é um evangelista. Daí tem um rebanho, você vira um pastor desse rebanho, etc. Mas não importa, onde que você estiver, em Almerinda Chaves, aqui, nós, além de ser pastores, nós temos que fazer a obra também de um evangelista. Isso quer dizer, nós temos que ganhar almas, irmãos. Nós temos que ser fiéis em falar de Cristo. Nós temos que fazer isso constantemente, diariamente. Fala com pessoas, obviamente, leva folhetos, isso é o básico. Fala com pessoas, testemunha, evangeliza. Certo dia, D.L. Moody, conhecem D.L. Moody, né, o grande evangelista, ele estava caminhando pela rua de Chicago, onde ele ministrava. Ele se aproximou de um homem e perguntou para esse homem se ele era cristão. Esse homem levantou os punhos e exclamou com raiva: "Isso não é da sua conta." E o D.L. Moody respondeu: "Isso é da minha conta sim, esse é meu trabalho." Daí esse homem respondeu: "Bom, então você deve ser Moody." Irmãos, é da nossa conta sim. Faz a obra do evangelista. Fala de Cristo. Nós estávamos conversando sobre isso ontem. O nosso tempo de café da manhã, nossa conversa. Nossa responsabilidade de ir atrás e ganhar pessoas para Cristo. Wagner e Vanessa, vamos ordenar para o ministério, reconhecendo, né, o chamado de Deus. E eles, acima de tudo, ele é pastor, ele está pastoreando pessoas já, né? Nós sempre falamos isso, tem vários tipos de ministério, mas pastor tem que pastorear, tem que ter um rebanho. E tem um rebanho que eles estão pastoreando. E daí, mas também eles têm um chamado para missões, né? Missões. Missões é o que Paulo disse em 2 Coríntios 10 e 16, que é anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós. Aliás, irmãos, nossa igreja tem a responsabilidade de multiplicar. Nossa igreja tem a responsabilidade de ir para lugares além de nós. Cada igreja devia estar criando bebês, amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a todos participar disso. E eles como missionários também, levando o evangelho, anunciando, pregando o evangelho para lugares que estão além de vós. E não em campo de outro, para que não nos gloriemos no que já estava preparado, amém? Vamos buscar, nós estamos conversando sobre ideias interessantes até, se Deus nos permitir, para nosso ministério aqui, nos dias vindouros. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe esse ministério. E Vanessa, você também. Nós não estamos ordenando Vanessa porque não existe pastora. Se você acha que existe, a gente conversa depois, mantém. Mas existem servas de Deus. Existem grandes mulheres de Deus na Bíblia, usadas grandemente por Deus. E nesse momento você é chamada para ser uma esposa de pastor. Eu sei que pessoas falam: "Deus chamou meu marido." Ele não me chamou, não, ele chamou vocês. Não tem escape. Não é que você precisa fazer além do que Deus pede para você fazer, só porque é esposa de pastor. Mas quando Deus chama a família, Ele chama a família. E graças a Deus pela Vanessa. Nós reconhecemos isso ontem também, né, Wagner? A importância dela na sua vida. Uma ajudadora idônea que Deus deu. Vocês todos, vamos
Vamos falar a verdade, gente. Sem Vanessa, o Wagner não era o Wagner. Ele é um lixo mesmo. Não. Mas, graças a Deus pela esposa. Do seu lado. Apoiando. Ajudando. Organizando. Né? Aquelas coisas que ela fez, né? Das pesquisas que nós fizemos, deu até tontura. Alguém falou para mim, isso daí dá muito trabalho, acho que o Roberto falou, isso dá muito trabalho fazer uma coisa, dá mesmo, né? Graças a Deus pelo empenho dela na obra do Senhor, e pelo apoio dela, né? Nós temos visto eles crescendo como casal, nós não teríamos ordenado eles, se eles não estavam nessa maturidade já como casal. Nós temos observado eles pelos anos, crescendo nessa área, apoiando um ao outro. Eu sei que às vezes Wagner te irrita, mas isso tem que ficar entre você e ele. E vice-versa, né, Wagner? Por isso que a Bíblia diz, maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Amém? Mas, graças a Deus pela vida de vocês e pelos seus filhos. Nós estamos acompanhando, se eles tivessem filhos agora que estavam bravos e rebeldes, a gente ia falar, vamos dar um tempo. Eu sei que, infelizmente, tem pastores que têm filhos bagunçados, mas não é para ter, gente. Não é para ter. E eles sabem, e nós sabemos, os nossos filhos, graças a Deus, nós sempre estamos observando, e agora vamos observar os netos que Deus nos der, se for da vontade dele. Mas nossos filhos agora são adultos, e graças a Deus todos servindo ao Senhor. Os filhos do pastor Josias, as 3 filhas e genros, né? Tá certo. Genros, todos servindo ao Senhor. E isso não é, uau, que coisa especial. É para ser assim. Vocês viram o que o pastor Jesus disse? Isso é bíblico, é certo, tem que ser assim. E vamos continuar orando para a sua família, para os seus filhos, né? Isaac, Isabel, Esther. Que Deus continue usando essa família para o Senhor. Tem um grande pregador, o nome dele é chamado Dr. Campbell Morgan. Pregador do passado. Ele teve 4 filhos pregadores. E um dia eles estavam reunidos na casa. E eu me identifico com isso. Eles estavam lá e veio um amigo visitá-los. Eles estavam todos em volta da lareira. Os 4 filhos pregadores. O Dr. Campbell Morgan, o grande pregador conhecido do passado. E a mãe dele estava lá no meio também. Daí esse amigo fez uma pergunta. Ele olhou para um dos filhos e falou: Howard, quem é o melhor pregador em sua família? Pergunta difícil, né? E todos olharam em direção ao pai, né? Vai falar o pai, né? Todo mundo olhou lá, Dr. Morgan. Mas ele surpreendeu todos a olhar na outra direção e falar com convicção. Ora, é a mamãe, é claro. E é verdade, né? Vocês não sabem, a dona Laribel é uma pregadora. Eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, da minha esposa. E o apoio que elas têm para nós. E é essencial também para a obra do Senhor. Estamos ordenando o irmão Wagner, mas atrás disso está uma família, uma esposa e filhos que nós reconhecemos. Estamos orando e agradecendo a Deus por suas vidas. Amém? Wagner, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Pregue a palavra e faze a obra do evangelista. Que Deus use grandemente a sua vida. Vamos chamar o irmão Wagner aqui, por favor, nesse momento. Nós pensamos em várias coisas, gente. Para falar a verdade, pensamos até em chamar todos os irmãos aqui, mas ia ficar muito cheio aqui no patamar, né? Mas nós vamos chamar um grupo representativo, obviamente nós pastores, eu, pastor Josias. Vamos chamar um grupo representativo. Vamos preparar aqui, né? Talvez os porteiros podiam tirar, talvez o púlpito, talvez podemos tirar o púlpito. Será que tem uma água aqui? Veja aqui, estamos conversando aqui, um grupo representativo, né, da nossa igreja, dos nossos ministérios. Vamos deixar os porteiros aqui, vocês podem depois tirar o púlpito e ficar aqui conosco também. César pode chegar representando o Ministério dos Jovens.
Michael também representando esse ministério e também da música. Irmão Giovanni também representando o ministério de música. Estou procurando aqui. Onde que eu mandei isso, hein, pastor? Vamos chamar os anciãos, os senhores mais idosos da nossa igreja. Fiéis aqui, né? Seu Lima. Seu Antônio. Amém? Irmão Dorival. Tem mais algum dessa faixa de idade, nossos irmãos? Pode chegar aqui. Nosso missionário Roberto, pode chegar também. Amém? Tem muitos. Nós pensamos em chamar todo o nosso instituto, todos que se formaram. Aliás, quais homens se formaram no Instituto Bíblico? Levanta a mão. Tem vários, né, do Instituto Bíblico. Amém? Chega vocês também, do instituto, que se formaram no Instituto Bíblico. Pode chegar aqui. Wagner, quer ficar aqui? Devíamos ter pegado um colchão para você, né? Almofada? Tem? Tá fácil? Pastor Dias vai chegar aqui. Ele vai ajoelhar, nós vamos reconhecer que estamos juntos, por impor as nossas mãos, orar por ele, pedindo as bênçãos de Deus, do Espírito Santo sobre a vida dele, sobre o ministério dele, orando que Deus faça uma grande obra na vida dele, da família dele, nosso ministério, que Deus continue usando a vida dele. Onde que ela foi? Será que ela foi lá para o berçário? Lá na casa, coitada. Estou com o microfone vermelho aqui, tá? Opa, obrigado, hein? Obrigado, Rita. Amém. Acredito que vai ser bom isso. Amém. Quer ir para frente? Amém. Pode chegar mais junto. Vamos orar. Vou passar para 2 homens orar, depois o pastor Josias e eu vamos terminar. Irmão dele, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu gosto de falar isso, mas realmente é uma grande honra estar aqui nesse momento. Eu agradeço a Deus pela vida do meu irmão. Certamente é uma pessoa que influencia muito a minha vida também. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, esse desejo que ele tem, Pai, de ser um pastor. Fortalece, Pai, ele, a sua família, que ele seja e continue sendo, Pai, essa grande bênção que ele é, Pai. Muito obrigado pela vida dele, Pai. Em nome de Jesus, amém. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos nessa noite, Pai, de consagrarmos essa vida, Pai, de reconhecermos que o irmão Wagner, agora pastor Wagner, Pai, está obedecendo o seu ID, Pai, está querendo colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dele, Pai, e não só ele, a família toda, Pai. Obrigado por essa família maravilhosa na nossa igreja, Pai, que o Senhor possa usar grandemente essa vida, Pai, que em cada momento, Pai, como nós sabemos, o Senhor sempre está com ele, Pai, que ele possa lembrar do Senhor, da sua força, do seu poder, Pai, que ele possa gastar tempo, Pai, na sua palavra, Pai, para que a igreja possa estar crescendo, Pai, para onde o Senhor mandar ele, Pai, como o Senhor, nós vimos aqui, ele tem esse desejo de missões também, Pai, o Senhor pôs no coração dele, Pai, que aonde ele quer que ele vá, Pai, ele vá com o Senhor na frente, Pai, que o Senhor dirija a cada passo ali, Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente, Pai, essa vida, Pai, que pessoas possam ser tocadas, muitas pessoas, muitas almas sejam tocadas, Pai, que a gente possa aqui, Pai, todo momento estar fortalecendo ele também, orando por ele, pela família, Pai, que nós sabemos, desafios vão aparecer, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está em todos os momentos, o Senhor carrega ele nos braços, Pai, em cada etapa da vida, Pai. Peço, Pai, que o Senhor possa, mais uma vez, Pai, ser
um encorajamento na vida dele, Pai, que toda vez que ele estiver um pouquinho desanimado, que pensar nisso, que ele volte para a sua palavra, Pai, e que veja que o Senhor fez grandes obras por todos esses anos, desde que o Senhor fundou essa terra, Pai, e que não vai ser agora que o Senhor vai parar, Pai, que o Senhor está com ele em cada momento, Pai, que o Senhor possa, mais uma vez, Pai, abençoar o nosso pastor Wagner, Pai, que ele seja fortemente usado na sua obra, Pai, e que aqui, mais uma vez, nós possamos estar juntos com ele, Pai, de braços dados, Pai, de mãos dadas com ele, Pai, fortalecendo ele em cada etapa, Pai. Guia essa nova vida, essa nova etapa da vida dele, Pai, que, mais uma vez, ele possa ser consagrado ao Senhor, Pai. É o que oro, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Entrega para um dos anciãos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós agradecemos por esse momento, nós agradecemos por esse dia. Ó Pai Celestial, nós colocamos a vida do pastor Wagner agora em Tuas mãos. Amém. Abençoe de uma maneira rica o pastor Wagner, ó Deus. Abençoe, porque ele aceitou, ele disse amém, ele aceitou esse chamado, ó Deus, para te servir, para pregar a Tua palavra, para evangelizar. Obrigado pela vida dele. Também eu oro a Deus pela sua esposa, pela Vanessa, pela família, como o pastor Tim disse aqui, que é muito importante a Deus. Abençoe ela, ajude, que ela possa estar sempre apoiando, os dois se apoiando um ao outro. Pai, nós colocamos a vida do pastor Wagner e toda a sua família em suas mãos. Abençoe, ó Deus. Nós estamos felizes, nós agradecemos a Ti por esse feito, ó Deus. Nós colocamos e pedimos as Suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, nós louvamos o Seu nome por essa oportunidade preciosa para nós como igreja, Pai. Te louvamos pela vida do irmão Wagner, nosso pastor Wagner, agora no ministério. Continuando no ministério, Pai, que ele já tem abraçado, atendendo o chamado do Senhor. E pedimos, Senhor, cubra a vida dele de bênçãos, juntamente com a família dele, a Vanessa, o Isaac, a Isabel e a Esther. Que o Senhor possa guiar esta vida e essa família, Pai, que possam ser sempre usados pelo Senhor. Fortalece-o, dá a ele a capacidade de fazer a obra do ministério, Pai. Nós te louvamos no precioso nome de Jesus. Amém. Nosso querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do irmão Wagner, desde o dia que ele conheceu Jesus Cristo, pelo glorioso Evangelho de Jesus Cristo, que foi trazido à luz da tua verdade, do teu Filho da vida, através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. De alguém que se dizia ateu, que desprezava as coisas de Deus, para um servo do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa vida. Sabemos que, como essa vida, tem muitas outras pessoas que ainda precisam conhecer Cristo e podem ser usados por Ti. Obrigado pela Vanessa, a vida dela, a forma que o Senhor tem dirigido ela, de uma mulher que tinha outras ambições nesse mundo, até que ela chegou a um ponto que a ambição dela é criar seus filhos no caminho do Senhor, apoiar o ministério, trabalhar juntamente com o Wagner. Obrigado por Isaac, pela vida dele. Oramos por ele, ó Deus, que ele possa crescer e ser um grande servo do Senhor também. Cuide da vida dele e da Isabel, ó Pai, que ela possa ser uma doce menina que ama Jesus, use a vida dela. A Esther também, ó Pai, que ela possa crescer nos caminhos do Senhor. Ajude eles a criar esses filhos para a honra e glória do Senhor. Abençoe o irmão Wagner. Ajude ele, Senhor, no ministério que o Senhor deu para ele. Nós sabemos que é uma grande honra, um grande privilégio ser chamado para o Senhor, para o ministério. E não é algo que nós merecemos. Até o grande apóstolo Paulo, que nós chamamos grande, disse que ele era o menor, o pior dos pecadores. Mas o Senhor, na sua infinita graça, o chamou e o achou fiel e o colocou no ministério. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Wagner, por ter colocado ele no ministério, por ter colocado esse desejo no seu coração, o empenho que ele tem, o amor que ele tem pela sua palavra,
pela sua obra, querendo sempre fazer mais. Ó Pai, por favor, encoraje o coração dele e da Vanessa, dessa família. Encoraje o coração deles. Ajude eles, Senhor, a estarem sempre animados no Senhor. Perseverar nessas coisas, como nós vimos essa noite, Pai, que não seja que um pouco de desânimo, às vezes lutas nos desanimem. Ajuda-nos a sempre mantermos olhando para Ti, sabendo que o Senhor pode fazer grandes coisas, que nós podemos entregar nossas vidas, nossos ministérios ao Senhor, que cada dia é um novo dia com o Senhor. Pai, ajude eles, use grandemente a vida dele, ó Pai. Ajude ele a levar muitas almas para Cristo. Ajude ele a ser fiel à Tua palavra, ensinando, nos ajudando, Pai, nessa luta. Como nós precisamos de bons pastores, fiéis, corajosos, ó Pai. Dê coragem, ousadia, para nós tomarmos posições não populares, mas corretas. Posições bíblicas. Ó Deus, ajude-nos a continuarmos batalhando pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Abençoa essa vida, Pai. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Pai, levante outras vidas aqui no nosso meio. Obreiros para a Tua seara. Porque grande é a seara e poucos são os obreiros. Senhor, nós precisamos de pastores para igrejas se formando por aqui. Levante mais, Pai, eu peço. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quer ajuda? Opa! Obrigado, irmãos. Obrigado. Pode descer, obrigado. Fica aqui, né, do lado, a gente daqui vai chamar a Vanessa também, mas só um minutinho, o pastor Jesus vai entregar algo. Obrigado. Não, deixa eu sair. Cadê o púlpito? O presente certificado é conferido a Wagner Gurgel do Amaral, pois o mesmo tem dado publicamente um testemunho de sua vocação para o santo ministério do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que pregues a palavra. 1 Timóteo 4:2. Igreja Batista Emanuel de Jundiaí, 9 de julho de 2023. Parabéns. Deus abençoe. Amém. Vanessa, pode chegar aqui. Pode chegar aqui do lado. Cadê a Alissa? Alissa? Tá chegando, né? Wagner, geralmente nós damos um livro, né, especial para o ministério dele, e ele pediu um e está a caminho, mas não chegou ainda, tá, irmão Wagner? Mas é uma promessa de que está chegando ainda, tá bom? Amém? Vai chegar logo. E Vanessa. Muito bom, então vamos encerrar agora cantando uma música. A graça do Senhor Jesus. Dona Aribel, vai tirar uma foto? Chama os filhos aqui, pode chegar aqui. Isaac, né? Pastor Isaac, pode chegar aqui. Opa, quem sabe, né, o dia? Isabel, Esther, vão ser servos de Deus, de alguma forma, né? Pode ser esposa de pastor, esposa missionária, pode ser esposa de um homem fiel a Deus, né? Pode ser uma solteira igual a Dona Sofia, não sei, né? Mas que Deus use a vida de vocês. Então, vamos ficar aí junto, né, com eles, vamos lá. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui.
e a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Vamos aproveitar que eles estão aqui em cima, vocês podem dar um passo para trás e vamos aproveitar aqui para a gente cumprimentar eles. Daí, daqui já pode ir para onde, pastor G? Ok, amém. Sim. Vamos orar, então, de agradecer ao Senhor por esse tempo. Mike, ore por nós, agradeça a Deus pelo tempo que vamos ter agora juntos e que vamos, acho que vai ter bolo e refrigerante, né, para nós celebrarmos. Mike. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos. Sim. Foi maravilhoso, Pai, ver uma família se dedicando ao Senhor. Amém. Obrigado por ver pessoas se levantando, vendo a necessidade, Pai, que há nesse mundo. Amém. Abençoe a vida deles agora, Pai. Ajude eles, dê forças e sempre, Pai, sabemos que o Senhor vai sempre estar com eles. Sim. Amém. Muito obrigado, Pai, pelo tudo que nós tivemos. Obrigado, Pai, por tantas e tantas bênçãos. E agradecemos agora por esse tempo de comunhão que vamos ter. Muito obrigado pelo amor que nós temos um para com os outros, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos pela presença. Vamos cumprimentar e vá para o lado sem